Boa noite, gente. Tudo bem? Como estão todos? Bom ver vocês aqui novamente. Vamos conversar um pouquinho, né? O seu Márcio vai focar lá em cima, né? Então eu não preciso ficar muito aqui para a gente poder conversar. A gente vai falar hoje sobre evolução, essa jornada do espírito, tá? Eu queria que vocês olhassem aquela imagem lá, né? Na verdade, essa imagem retrata a evolução segundo a ciência, vamos dizer assim. Nós também vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre a evolução espiritual. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho o sentido da palavra evolução, tá? O que significa evoluir? Evoluir é um aperfeiçoamento, desenvolver-se, crescer. Pode ser um sistema, pode ser uma cultura, um indivíduo. Então, tudo que se aperfeiçoa, tudo que se desenvolve, está evoluindo, certo? Então, quando que acontece a evolução? A evolução acontece quando, primeiro, qualquer tipo de vida passa de um estágio para o outro. Então, se passa de um estágio para o outro, está evoluindo. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar um pedaço de carne, um bife, e colocar num prato e deixar em cima da mesa, 1, 2, 3 dias, ele vai evoluir. Ele vai passar de um estágio para o outro. Ele vai sair do seu estágio natural e vai entrar num estágio de putrefação, certo? É isso que vai acontecer, mas ele evoluiu. Isso é bom? Não, né? Lógico que não, mas evoluiu. Evolução também é quando passa a ser algo mais complexo. Era algo simples, mas se torna algo mais complexo. Então, por exemplo, ladrão de galinha. Ele era ladrão de galinha. Aí ele começou a se aperfeiçoar. Aí ele começou a roubar casas. Aí ele se aperfeiçoou, foi roubar banco. Ele evoluiu? Evoluiu. Foi bom? Não, né? Lógico que não. Mas ele passou de um estágio para o outro, ele deixou de ser algo simples para se tornar mais complexo, ou ainda, quando se torna melhor no que faz. O ladrão de galinha se tornou melhor no que ele faz, né? Se tornou um ladrão de banco. Mas, por que eu estou dando esses exemplos? Porque todo mundo acredita que evoluir é melhorar, mas nem sempre evoluir é melhorar. Você pode evoluir para o mal também, né? Então, a gente tem que pensar assim, ó. A evolução nem sempre significa o progresso para o bem. Nem sempre o progresso para o bem, né? Então, às vezes, uma característica que agora é boa no seu sucesso, mais para frente pode não ser. Então, primeiro a gente precisa pensar que, para evoluir, espiritualmente a gente tem que sempre pensar no bem, tá? Então vamos falar da evolução segundo o Espiritismo. Então o que o Espiritismo fala de evolução? Para definir evolução, como a gente sabe, o Espiritismo é a tríplice doutrina, ou seja, ela se baseia em 3 forças espirituais, eu já falei isso para vocês. Então ela vai definir evolução, primeiro ela vai trazer a definição, segundo a ciência, segundo a filosofia e segundo a religião. Bom, então o que é evolução segundo a ciência? A evolução são modificações lentas, né? Para chegar num determinado sentido, mas sempre de forma gradual e progressiva. Então, é algo que vai gradualmente se modificando para progredir. Ok. E a filosofia, o que ela faz? Evolução é uma alteração progressiva. Opa, estou falando igual a ciência. É uma alteração progressiva, seja de um ser, de um sistema, para chegar num estado final. Praticamente falou igual que a ciência falou. Sai de um ponto, vai para o outro, gradativamente, progressivamente, chega num estado final. E a religião fala o quê? Basicamente a mesma coisa. Pressupõe-se que sai do estado inicial para chegar no estado final, mas nesse caminho precisa existir uma superação, ou seja, uma melhora. Ok.
Aí o Espiritismo pegou, como ele se baseia nessas 3 forças, somou tudo e falou: então o que vai ser evoluir para nós, enquanto espíritos? Evoluir é você trabalhar para atingir o que Deus espera de você, a perfeição. Isso é evoluir para o Espiritismo, trabalhar para atingir a perfeição. E de que forma você vai fazer isso? Primeiro você precisa se renovar para o bem, não tem outro caminho. Depois você precisa se transformar para melhor. E por último, trabalhar para conseguir subir os degraus evolutivos. Então, para o Espiritismo não tem retrocesso, não tem piora. Você tem que trabalhar para o bem. Você tem que se transformar para melhor. É dura a jornada e você tem que trabalhar, tá? E o que seriam esses degraus evolutivos? Vamos entender um pouquinho. O Emmanuel diz que esses degraus evolutivos são a jornada do espírito, a longa viagem do espírito para ele conseguir atingir a perfeição. E agora eu vou dar uma aula meio de Gênese aí para vocês. Vamos lá. Vamos entender o que são esses degraus evolutivos aí. Primeiro a gente precisa ver. A linha horizontal significa o quê? Significa o estágio, o tempo em que o espírito permanece nesse estágio. Ah, é um dia 2? Não, séculos, milênios. Esquece aquela história de que Deus criou o mundo em 7 dias. Coloca milhões de anos ali, em cada dia. Então a linha horizontal é o estágio, é o tempo que ele gasta. E a linha vertical vai ser o quê? A evolução em si, é o degrau, é a transição de uma faixa para outra, de um estágio para o outro, é a marcha do espírito, ok? Tranquilo até aqui, né? Para baixo ali a gente sabe alguma coisa? Não. Tentei falar na primeira palestra, né? Quando eu falei lá da teoria do Big Bang e tudo mais. Para baixo a gente não sabe muito. Para cima a gente sabe? Não. Nem imagina, né? Então, como se aconteceu esses degraus evolutivos? O primeiro degrau foi a era do instinto, a era da excitação, da percepção. Foi a era das plantas e dos animais, dos minerais, a era das plantas e dos minerais. Espera aí, mas Adão já não fala de Adão, vamos falar depois do Adão. Passaram-se séculos e milênios, aí veio o segundo degrau, que foi a era da inteligência, era da animalidade, era do pensamento. Foi quando surgiram os animais e os homens primitivos, quando o pensamento começou a se formar no homem, a era dos homens primitivos. Depois veio a era da razão, a era do raciocínio, aí o homem começou a assumir suas responsabilidades. É a era dos seres humanos comuns. Nós, né? Nós. Olha onde a gente está, olha o degrau. Depois o próximo degrau é a era da humanidade. Humanidade, estou dizendo, sentimento humano, não humanidade, população. Estou falando de humanidade, de sentimento de humanidade. É a era do estágio do discernimento, da sublimação, e aqui somente seres humanos elevados. Não disse espíritos, ele disse seres humanos elevados. E depois o degrau da angelitude, o degrau só de amor e sabedoria. Aqui nós teremos só espíritos puros. Para cima é mundo celestial. Só Jesus na causa. Só Deus e Jesus, mais ninguém, né? Onde nós estamos? Ali, ó. A maioria de nós está ali. Ainda nós estamos no estágio da razão. Existem alguns que estão ali? Sim. Chico Xavier, por exemplo. Divaldo Franco, que ainda está encarnado. Gandhi, Madre Teresa, alguns papas, né? Que levaram seu sacerdócio com muito amor, né? Então, existem seres humanos elevados? Sim, com certeza. Então, a gente pode chegar naquele degrau? Com certeza. Podemos também nos tornarmos seres humanos elevados. Ok, entendi, ainda estamos ali. Tudo bem. Mas, Arlete,
Como que foi que tudo começou? Quando que tudo começou? A gente não sabe muito, né? Mas o livro dos Espíritos explica um pouquinho. Ele diz assim, ó, no começo tudo era um caos. Tudo era um caos. Estava uma confusão. Aí pouco a pouco cada coisa foi tomando o seu lugar, bonitinho. E aí apareceram os seres vivos apropriados para o grupo. Apareceu o homem? Não, todos os seres vivos apropriados para o globo. Tanto seres vivos do mar, da terra, do ar, né? Todos os seres vivos apropriados para como o globo estava naquela época, surgiu. Ah, então Adão ainda não existia? Não, a espécie não começou por um homem só, não começou por Adão. Mas então você está falando que a Bíblia está mentindo? Não, não estou falando isso. Estou tentando explicar, lembra que eu disse que o Espiritismo veio para esclarecer? Né? Então vamos explicar. Por que o Adão não foi o primeiro homem? Vamos entender. Ó, Adão viveu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Se Cristo viveu há 2.023 anos atrás, Adão viveu então há mais ou menos 6.003 anos atrás, certo? Nós estamos em 24, mas não faz um ano ainda, né? Então, se Adão viveu há 6.000 anos atrás, e a ciência já provou que os dinossauros, que o homem primitivo surgiu há milhões de anos, milhões não é mais do que 1.000, então Adão não existia naquela época, não é isso? Se Adão viveu há 6.000 anos atrás, ele não existia na época dos dinossauros. Ok, então não foi o primeiro. Então ele não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Quem foi ele então? Ele foi um dos que sobreviveram aos grandes cataclismos do globo. Ele foi um dos sobreviventes. E por ter sobrevivido aos cataclismos do globo, o que ele fez? Ele se tornou o tronco de uma das raças do globo. Porque aí pensa comigo, gente. Adão, pele clarinha de olho azul, e a Eva, pele clarinha de olho claro, como que existe raça negra? Como que existe raça indígena? Como existe a raça oriental? Espera aí, não tem como. Então, ele foi o tronco de uma das raças. Então, existiam mais povos no globo, certo? E por que a Bíblia, ou o Antigo Testamento, traz o Adão como sendo o primeiro homem? Porque é uma forma alegórica de se trazer a criação do mundo. É uma alegoria, então ele personifica as primeiras idades do mundo. Ou seja, as primeiras idades da razão, vamos dizer assim. Do terceiro degrauzinho ali. Tudo bem até aqui, gente? Compliquei ou tá tudo bem? Tá bem? Ok. E para isso acontecer, a gente sabe que foram séculos, milhares de séculos para que tudo acontecesse. Por isso que eu disse para vocês, esqueçam 7 dias. E Deus descansou, porque até hoje ele não descansa, né? E a gente dá um trabalho danado. Então, continuando. Mas a gente quer falar de evolução do espírito. E como que fica o processo evolutivo do espírito? Seja ele ser humano encarnado ou desencarnado. O Emmanuel diz assim: seja no plano físico ou no plano espiritual, a evolução do espírito obedece a 4 fases. Primeira fase, compreensão da necessidade de mudar. Segunda, conjugar a boa vontade, o esforço e a perseverança. Terceira fase, estabilizar a sua mudança. E a última, manter-se no propósito, não retroceder na sua atitude mental. Vamos ver cada um deles. Como a gente já falou da civilização, nós vamos falar só do espírito. Compreensão da necessidade de mudar. Então, este aí é o primeiro passo. É o primeiro passo. O homem precisa querer mudar. Ele precisa falar para ele mesmo: isso aqui não serve mais para mim. Eu não quero mais isso. Trocar o que não serve para o que serve. O homem precisa querer mudar. Isso só é possível quando ele compreender o seguinte: primeiro, se você decidir mudar, os amigos espirituais vão estar sempre perto de você quando você decidir mudar. Eles vão ficar te dando
muitos avisos vão ficar estimulando a sua melhora. Pode ver que quando a gente resolve mudar e a gente começa a trabalhar para isso, você fala, nossa, parece que tudo está dando certo na minha vida. Não é assim que acontece? É porque os amigos espirituais estão vendo que você vai mudar e aí ele vai te ajudando cada vez mais. Quando o espírito resolve mudar, bons companheiros encarnados vão estimular o espírito através da palavra, como aqui numa palestra, né? Os amigos encarnados vão ajudar através do trabalho redentor. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, olha gente, amanhã a gente vai limpar o centro, vai lavar tudo e limpar as cadeiras, quem puder vir ajudar, isso é trabalho redentor. Então os irmãos encarnados vão ajudar a sua mudança, né? Para você se manter nesse trabalho do bem. Quando o espírito resolve mudar, ele vai ver que milhares de circunstâncias vão começar a se desenrolar. Ele vai começar a receber intuições, sugestões abençoadas para a sua mudança. Só que tem um porém. Ele precisa entender que só esses fatores externos não são suficientes. Não basta todo mundo estar fazendo alguma coisa, os espíritos, os irmãos encarnados, e a pessoa não querer mudar. Eu sempre falo, é igual você empurrar bêbado na subida. Alguém já empurrou um bêbado numa subida? É terrível. Só você faz força. Então não dá, né? O Emmanuel diz assim, ó, o êxito do amparo, né, o êxito da ajuda que a pessoa recebe, depende mais dele, da vontade do assistido. Depende muito mais da pessoa do que daqueles que estão ajudando, né? Então, se a pessoa não se ajuda, é como Jesus disse, ele está vendo, mas não está enxergando, está ouvindo, mas não está entendendo. Jesus disse isso, não é? E eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, não compreendem. Sabe quando você fala para uma pessoa, mas eu estou te falando, será que você não entende? Parece que a pessoa não entende. Porque a pessoa ainda não assumiu o compromisso da mudança. É ela que tem que ver a necessidade de mudar, né? Então, enquanto o próprio homem não entender que é ele que precisa mudar, ele vai continuar onde? Ali na linha horizontal. Vai ficar lá na linha horizontal, ele não vai subir para a verticalidade para dar o próximo pulo, o próximo degrau. Ele vai continuar ali, acomodado. Ele que precisa querer mudar, né? Ele vai continuar olhando, sem enxergar, ouvindo, sem... Então, o que ele precisa entender? Que toda luta, todo sofrimento, toda assimilação da própria verdade, é ele que tem que assimilar a própria verdade, ele que tem que olhar para ele e falar, não, eu estou errado, eu tenho que mudar isso que eu estou fazendo. Só isso é que vai fazer ele sentir a necessidade de mudar. É o próprio homem que precisa fazer isso. Então, deu o primeiro passo. Segundo passo, é a segunda etapa, isso é inevitável. Não, eu vou mudar, eu sei que eu estou errado, eu vou mudar. Aí ele precisa conjugar boa vontade, esforço e perseverança. Ah, mas não dá para só ter boa vontade? Não, não dá. O que é a boa vontade? É você estar disposto, é você ter uma atitude favorável para aquilo. Então alguém fala assim para você, olha, então para você tem que vir todo sábado receber passe. Ah, mas tem que ser todo sábado mesmo? Né? Cadê a boa vontade? Cadê a atitude favorável em relação ao que você tem que fazer? Aí ele precisa ter também esforço, ele precisa intensificar as forças físicas, as forças intelectuais e morais. Juntar todas essas forças para ele continuar a sua tarefa de mudança. E aí ele precisa ser perseverante. A pessoa perseverante é aquela que não desiste. Então precisa conjugar essas três forças, esses três fatores, porque isoladamente, um não resolve o problema. Então não adianta, por exemplo, a pessoa ter muito boa vontade, mas ela desistir no primeiro obstáculo, não ser perseverante. Não adianta a pessoa se esforçar se ela não tem boa vontade. Ah, eu sou esforçada, mas isso é tão difícil de fazer. Não adianta. Tem que conjugar esses três comportamentos aí, tem que ter boa vontade. Se você fizer com essas três formas se juntem, você vai firmar o seu objetivo, vai concretizar. Então, se você unir boa vontade, esforço
e perseverança, automaticamente a sua renovação começa. Você deu o primeiro passo, eu preciso mudar. Você uniu essas forças, começou a se renovar, começou a sua renovação. Aí você vai para o terceiro passo, que é ter a firme deliberação de estabilizar a mudança. Você já viu aquela pessoa que começa a vir no centro, está tudo bem, aí ela, eu já estou bem, acho que eu não preciso ir mais. Não estabiliza a mudança. Precisa estabilizar a sua mudança. Então não basta compreender que tem que mudar, que precisa ter boa vontade, esforço, perseverança, se ele não consolidar a sua mudança. Espera aí, agora eu vou bater o martelo. Vou pôr uma pá de cal em cima disso daqui, vou pôr cimento e vou consolidar a minha mudança. Se o homem começa a evoluir, aí ele melhora a sua condição espiritual, aí ele relaxa. Eu já não preciso ir no centro. Não, eu vou. Aí ele se torna previdente, o que ele vai fazer? Vai perder tudo que ele já conseguiu, ele volta para a estaca zero. Porque relaxou. Agora já está tudo bem, aí começa a dar tudo errado de novo, né? Então, se ele toma providências para estabilizar a mudança, se ele se conserva no bem, tanto para si como para os outros, no trabalho redentor, se ele consolida, aí ele vai consolidar a sua mudança, a sua renovação. Mas todo mundo é assim, vocês já viram? Quando ele começa a se sentir bem, ele fala, mas acho que hoje eu não vou. Não vou fazer isso. Não vou fazer prece essa noite. Essa noite eu não vou orar, não vou fazer prece. Vou dormir direto, porque eu estou muito cansada. A pessoa começa a relaxar. Aí ela vai perdendo, e tudo começa a dar errado novamente. E aí ela vai para o quarto passo, que é manter-se no propósito de não retroceder na atitude mental superior. Porque toda a nossa ligação com o plano espiritual é pela nossa atitude mental. Vocês lembram da primeira palestra? Você precisa ver se você quer sintonizar com flores ou com lixo. Então, tudo é vibração mental. Então, quando você começa a modificar e receber a ajuda dos irmãos espirituais, você precisa se manter nessa atitude mental superior para ficar conectado com o mundo superior, né? Então você precisa se manter nessas vibrações para que você saia do horizontal e vá para o vertical, para subir para o próximo degrau. Você só consegue isso quando você entende que a sua luta nunca vai terminar. Nunca termina. Quando você acha que já está terminando, o que acontece? Aí outras dificuldades, outros obstáculos aparecem. É sempre assim, você fala, nossa, agora eu estou bem, vem outra cacetada. É sempre assim, né? Parece que agora está tudo bem na minha vida. Vem outra cacetada. Igual meu irmão, estava saindo de uma dívida, bateu o carro. É sempre assim, né? Quando você acha que as coisas estão melhorando, se você não se mantém bem, as coisas desandam novamente. Então, o que pode acontecer para tirar você dessa vibração mental superior? Vamos lá. Reação de antigos companheiros, encarnados ou desencarnados, que acabam se tornando seus adversários. Não inimigos, adversários. Adversários por causa da sua mudança. Quando a gente resolve mudar e fazer algo diferente, parece que as pessoas começam a cobrar a gente. Por que você mudou? Por que você está assim? Você não sai mais com a gente, você não sai mais para beber, você não sai você não é mais alegre, você não ri mais. Toda vez que você vai tentar mudar para melhor e que é diferente dos outros, as pessoas te cobram. Então, antigos companheiros começam a te cobrar a sua mudança. Aí eles se tornam seus adversários. Não seus inimigos, mas adversários, né, da sua mudança. E aí os desencarnados aproveitam para obsidiar, né? Quando você começa a mudar, um outro obstáculo é que você começa a se lembrar e ter dificuldade de se desapegar de alguns hábitos que você vem cultivando, ou durante a sua própria vida de agora, ou que você traz de vidas passadas. Não é difícil a gente desapegar de certos hábitos? Eu falei disso essa semana lá no nosso centro, assim.
É difícil deixar de tomar uma cerveja toda semana, né? Uma cervejinha toda semana. Mas e o hábito de fazer prece todo dia? Tem, né? Então, às vezes, a gente tem uns hábitos que é difícil a gente se desapegar. E aí você pensa, mas aí eu vou lá no centro, daí eu não posso fazer tal coisa. Não é assim. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: Deus não condena os prazeres do mundo terreno, mas os excessos que prejudicam a evolução da alma. Ele não prejudica os prazeres do mundo terreno, mas o excesso que a gente comete, né? Se a gente souber fazer com equilíbrio, tudo bem. E um último obstáculo que impede é a gente sempre tem uma saudade de uma fantasia, de uma ilusão que a gente viveu. Às vezes, principalmente a gente que tem mais de 60, né, a gente fica lembrando de quando a gente era jovem, dá aquela saudade, e você começa a se apegar a algo que não faz mais parte da vida da gente. Isso às vezes cria uma tristeza, cria angústia, e aí você começa a sair da atitude mental superior. A Elis Regina cantava uma música e ela diz assim: o passado é uma roupa que não nos serve mais. Tem gente que vive no passado e não pode. Você precisa viver o seu presente pensando no seu futuro, né? E aí é que a gente vai conseguir subir os degraus para alcançar o mais alto. E é o que diz aqui, não se alcança o cume de um monte com os olhos, mas com os pés. Isso quer dizer o quê? Que você precisa trabalhar para chegar lá no mais alto, né? Não basta você ficar só vislumbrando, né? Nossa, olha aquela pessoa, ela tem tudo, olha como ela é boa, mas você não faz nada para trabalhar para conseguir. Né? Não dá para alcançar o cume só com os olhos, você precisa trabalhar, precisa ir com os pés. Então, durante a sua jornada, o espírito precisa entender algumas coisas. Nós, né, precisamos entender. Primeiro, quanto maior a disposição de mudar, maior vai ser nossa luta interior, ou seja, com a gente mesmo, e exterior, com os outros que não querem que a gente mude. Porque às vezes a gente mesmo fala, eu acho que eu não preciso fazer isso. A gente mesmo tem que vencer. A Joana de Ângeles falava para o Divaldo: o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. A gente às vezes se boicota. Então a gente vai ter que lutar muito com a gente mesmo e com os outros que não querem que a gente mude. Outra coisa, a gente precisa entender que cada um tem o seu processo de evolução. Às vezes a gente fica cobrando do outro: nossa, mas é tão fácil, por que você não faz? Por que você não lê o Evangelho? Por que você não... Calma, cada um tem o seu tempo, né? A gente tem que apoiar e ajudar, mas não pode cobrar e empurrar, né? Porque isso não vai dar certo, a pessoa vai cair, né? E também tem que pensar que os primeiros impulsos da nossa renovação espiritual já não vão garantir o nosso lugarzinho lá no plano elevado. Ninguém vai ganhar um pedacinho do céu. Estou fazendo caridade, vai garantir meu lugar no céu. Não garantiu nada. Isso é ilusão, você tem que trabalhar muito ainda, tem que trabalhar séculos ainda para chegar no outro degrau, né? Tem que pensar também sobre a condição vibratória. A nossa condição vibratória, o nosso pensamento é um fator básico para que a gente possa manter um clima mental superior para poder se conectar e subir o degrau. E por último, não menos importante, mas talvez o mais difícil, é entender que os bons espíritos não vão fazer nada no nosso lugar. O que compete a nós, só nós podemos fazer. A gente vive fazendo, quando eu falo a gente, eu me coloco no meio, né? Por exemplo, quando eu vou fazer prece, meu Deus, por favor, me ajude, faça com que aquela pessoa faça isso para mim. Aí Deus vai dizer: não vou fazer nada, é você que tem que fazer. Ninguém vai fazer nada por você. Os bons espíritos não vão fazer nada por você. Eles vão te ajudar, vão te incentivar, vão te dar conselho, vão estimular a sua melhoria, vão te apoiar, mas eles não vão fazer o que compete a cada um de nós, né? Então a gente está no momento
de despertar para as verdades que são eternas. E para o Espiritismo, a evolução é o mais belo romance que o Espírito tem que escrever. Cada vez que a gente renasce, cada vez que a gente reencarna, é como se Deus desse para a gente assim, um caderninho em branco. Aí ele fala assim: vai lá, meu filho, reescreve a sua existência, mas tenta reescrever melhor, né, para você passar de série, né? Tenta reescrever melhor para você passar de ano. É mais ou menos isso que Deus faz para a gente. Ele dá um caderno em branco, uma nova existência para a gente escrever o nosso romance, né? A evolução é uma caminhada e ela não é fácil, geralmente é com lutas muito difíceis, muito difíceis. E não tem promessa não de outros dogmas por aí. Não, se você comprar essa água que vai ter essa água bendita, você vai para o céu. Isso não adianta, a gente tem que ir lá mesmo, trabalhar. Aí lembra da primeira imagem que eu coloquei? Vocês lembram? Agora vamos ver essa daí, ó. Evoluir espiritualmente é isso aí. É você sair do seu grau de inferioridade, de angústia, do caminho do mal, do pessimismo, e crescer e se dirigir para a luz, para o bem. Isso é evoluir. E aí você só vai conseguir isso se você entender que a cada passo do caminho é indispensável. Você tem que substituir as fantasias do ontem, desapegar das fantasias do ontem e viver a realidade de hoje. Essa é a minha vida. É isso que eu tenho que trabalhar. É nisso que eu tenho que melhorar. Eu preciso mudar nesta vida para que a minha vitória seja na próxima vida. Porque nós estamos trabalhando para ter uma vida melhor na próxima reencarnação. E só consegue mudar aquele que realmente se coloca à disposição para a mudança, né? O Emmanuel diz assim, olha: quem se renova, evolui. E para renovar precisa mudar, precisa ter boa vontade, precisa se esforçar, precisa perseverar, precisa manter a sua mudança e se manter na atitude mental superior. Quem se renova, evolui. Quem evolui, avança na senda do progresso, começa a subir os degraus evolutivos. E quem avança na senda do progresso, quem progride, constrói a própria felicidade sobre as bênçãos de Deus. Porque vocês se lembram da palestra de final do ano? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana agora. Então, a nossa vida verdadeira não é aqui. Aqui nós estamos para trabalhar, para ralar, para transformar a nossa existência, para ter a felicidade futura que é no plano espiritual. Ok? Tudo bem? Eu agradeço imensamente a oportunidade, espero ter ajudado pelo menos um pouquinho a vocês sentirem a vontade de mudar. Mudar para vocês mesmos e mudar para o bem do outro também. Porque tudo que a gente faz pelo coletivo, a gente faz pela gente mesmo. Eu vi num filme e o cara falou assim, a última coisinha, ele falou assim: nós temos que ser como as abelhas. A abelha é assim: o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. Então nós temos que ser como as abelhas. O que é bom para o coletivo é bom para nós todos. Se todos trabalhassem em prol do outro, né? Fazendo para o outro o que ele quer para si, não teria guerra, não teria, né? Não teria nada disso. Porque ninguém ia fazer mal para o outro, porque ninguém quer mal para si, né? Tudo bem, gente? Muito obrigada, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a nossa mudança espiritual. Muito obrigada.